Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 40. Nós vamos ler todo esse belíssimo salmo. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus. Não te demores. Louvado seja Deus pela sua palavra. Essa é uma história de vitória. Uma história que todos nós, em algum momento, também experimentamos. Há momentos na nossa vida em que as coisas parecem funcionar para nós, em que tudo parece dar certo. É claro que há momentos na nossa vida em que as coisas não saem como nós gostaríamos que elas saíssem. Elas não acontecem como nós gostaríamos que elas acontecessem. E não raro, nós passamos por lutas muito grandes que nós não gostaríamos, não desejaríamos tivessem que se impor sobre as nossas vidas. Todos nós aqui passamos pelo deserto, e o deserto às vezes faz parte de um processo de Deus no nosso coração. Eu aprendi há muitos anos com o pastor Hernandes Dias Lopes que o deserto na vida do cristão não é um acidente de percurso, mas é uma agenda de Deus. O deserto não é acidente, o deserto é agenda. O deserto faz parte. O deserto é não só inevitável, como também necessário para nos colocar diante do Senhor, para nos fazer perceber o quanto nós dependemos do Senhor. Não sei, talvez não fossem as nossas lutas, nós nunca acordaríamos para esse fato, que precisamos de Deus, que carecemos de Deus, como o salmista termina esse salmo. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu não tenho recursos à minha disposição. Eu não tenho como resolver os meus problemas na minha força. Eu não tenho alternativa para todas as adversidades. Eu não tenho saídas para todos os becos em que às vezes me encontro, mas o Senhor cuida de mim. Ele sabe o que acontece na minha vida. Ele sabe pelo que eu passo. Ele sabe do meu deserto, da minha angústia, da minha dor.
Ele sabe o quanto eu preciso dele. E à medida em que essa dependência de Deus se revela, e à medida em que nós vamos aprendendo a confiar no Senhor, aquilo que era deserto se transforma em oásis. Aquilo que era caso perdido se transforma em experiência de vitória. Aquilo que era a ruína da nossa vida se transforma numa certeza de que ainda podemos experimentar muitas bênçãos diante de Deus. E foi exatamente isso que o salmista também experimentou. Porque ele diz que o Senhor se inclinou para ele, que o Senhor o tirou de um poço de lama e perdição. O salmo começa falando de um resgate, de uma restauração, de uma experiência de milagre. Deus faz milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E por isso nós podemos contar com Ele. O salmista teve uma experiência nesse sentido. Tirou-me de um poço de lama e perdição. É claro que no nosso anseio, no nosso íntimo, o desejo era de que Deus nos tirasse antes da gente chegar no poço de lama e perdição. Acho que essa é um pouco a nossa crise. Pastor, se Deus é desse jeito que você está falando, por que Ele não fez nada em relação ao meu problema? Por que eu tive que chegar nesse ponto? Por que eu tive que perder isso? Por que eu tive que perder aquilo? Por que eu tive que ser humilhado do jeito que eu fui humilhado? Essa é um pouco a nossa crise. Eu acredito que você já passou por isso em algum momento. Se Deus é assim tão bom e assim tão poderoso, por que é que as coisas chegam nessa situação, nessa condição? O nosso anseio, no nosso íntimo, a expectativa era de que o Senhor nos pegasse na queda. De repente eu estou caindo no poço e o Senhor envia o seu anjo. Você lembra quem fez essa elaboração mental, não lembra? Quem sugeriu que Deus poderia pegar na queda? Você lembra quem sugeriu isso na Bíblia? O diabo. Foi o diabo. O diabo disse para Jesus, pula do pináculo e ele enviará ordem aos anjos e eles rasgarão o céu e te pegarão no alto. Porque esse é o nosso sonho, essa é a nossa fantasia de onipotência. Um Deus que não nos deixe cair, que não nos deixe passar por lutas, que não nos deixe chegar a poço nenhum. E se eu me jogar, porque 90% dos casos o responsável pela minha ruína sou eu mesmo, ou pelo menos as pessoas que estão próximas a mim. Tem um livrinho muito interessante do Paul Ricoeur chamado O Mal, em que ele diz assim, retire-se do mundo todo o sofrimento que os homens causam a si mesmos ou aos outros, e então vejamos o que sobra de sofrimento no mundo. Porque a nossa pergunta pelo sofrimento às vezes vai nessa direção. Por quê? Mas Paul Ricoeur diz, vamos tirar todo o sofrimento que nós infligimos uns aos outros, e aí vamos ver o que sobra. Para aí sim a gente fazer um questionamento razoável. A gente pula do pináculo do templo e aí o nosso desejo é que se cumpra a palavra de Satanás. Que os anjos rasguem o céu e venham nos pegar antes de nós cairmos. Mas não foi isso que o salmista viveu. O salmista chegou no fundo do poço. O salmista se viu no meio da lama. E ele diz, o Senhor me tirou de lá. O Senhor não impediu que eu chegasse, mas Ele foi lá me buscar. O seu Deus, meu irmão, é um Deus que não tem medo de sujar as mãos. Aleluia por isso. Ele te arranca de lá. Ele vai buscar você onde você estiver. Ele vai fazer um milagre na sua vida, independentemente de que condição você chegou. E essa é a experiência do salmista. Ele me tirou de um poço, lama, perdição, colocou os meus pés sobre a rocha. Colocou nos meus lábios um novo cântico. Um hino de louvor. Quanto tempo faz que você não canta um cântico novo? Quanto tempo faz que você não assovia um assovio leve? Quanto tempo faz que você não ora agradecendo a Deus no meio de um dia? Deus vai fazer isso na sua vida. Pôr um novo canto, uma nova alegria, uma nova paz, uma leveza. A gente precisa tanto de leveza. O salmista viveu isso na prática. Ele pôs nos meus lábios uma nova canção, um hino de louvor. E as pessoas olharam para mim e temeram a Deus. Porque a vida se transformou num testemunho. À medida em que a gente vive uma experiência de milagre, a vida se transforma em testemunho. Há algum tempo eu pregava sobre aquela experiência da mulher que sorrateira
se aproxima de Jesus e toca nas suas vestes. E quando ela pensa que vai sair de fininho, ele começa a questionar quem foi. E aí o Pedro está lá e diz, foi todo mundo. A gente não pode andar aqui. O senhor inventa de ficar no meio da multidão. Vai gostar de povo assim lá longe. Está todo mundo te apertando, mestre. Como o senhor pergunta quem te tocou? E Jesus diz, não, alguém me tocou porque de mim saiu poder. E como a mulher viu que não poderia mais esconder-se, ocultar-se, ela reconheceu, ela admitiu, assumiu publicamente que tinha sido ela. E falando sobre esse texto, uma das lições que eu gosto de aplicar é a seguinte: Jesus confrontou aquela mulher, exigiu que ela se mostrasse, porque todo milagre tem que virar testemunho. Milagre não pode ser coisa secreta. Milagre sem testemunho é igual piscar para uma garota no escuro. Só você sabe que você fez isso. Ah, como eu cansei de fazer isso. Timidez é uma tragédia, né? Milagre tem que ter testemunho. Tem que gerar, compartilhar. E o salmista diz, a minha vida virou testemunho. Porque muitos viram estas coisas, temeram ao Senhor, confiaram no Senhor. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Porque milagre é testemunho. E quando o Senhor age na nossa vida, o que a gente mais quer é que as pessoas saibam da grandeza desse Deus. Tudo isso, irmãos, faz parte do nosso anseio mais profundo. Mas a pergunta que nós vamos fazer para esse texto é o seguinte: qual é o segredo? Porque eu também quero essa experiência, eu também desejo isso, sabe? Eu quero reconhecer a minha pequenez e a grandeza de Deus e quero vivenciar esse ser resgatado do fundo, do poço de lama, da perdição. Eu quero um milagre na minha vida, eu quero ser um testemunho. E eu não sinto que isso está próximo. Qual é o segredo? O que é que eu preciso fazer de repente? E o salmista dá a dica, logo no primeiro verso do Salmo. O que ele fez, tudo que ele fez, onde ele se baseou, onde ele construiu o seu alicerce único, tudo que ele podia fazer no fundo do poço. Verso 1. A minha tradução diz assim: coloquei toda minha esperança no Senhor. Algumas traduções dizem, esperei com paciência no Senhor. Algumas dizem, esperei confiantemente no Senhor. De repente a gente descobre que a parte que nos cabe é colocar toda a nossa esperança. Por que que algumas traduções adjetivam essa esperança? É uma esperança confiada, é uma esperança paciente. Porque essa é a força do termo que aparece aqui no original. A minha tradução diz toda a esperança, como que fazendo força. A ideia de uma esperança intensa. Não é só a ideia de um esperar que aconteça, mas é a ideia de um esperar até que aconteça. Porque isso é diferente na nossa vida. Normalmente nós esperamos que aconteça. Mas a palavra aqui está nos ensinando que nós devemos esperar até que aconteça. Toda a esperança, com paciência, confiadamente. O Senhor está no controle, eu vou esperar, porque eu sei que Ele vai agir. E aí o resto do Salmo nos oferece algumas bases para essa esperança. Como desenvolvê-la no nosso coração. Como firmá-la diante das dificuldades. Tem 3 lições aqui que eu vou compartilhar muito rapidamente, para que essa esperança seja viva no nosso coração. Nós não podemos ficar olhando para as outras pessoas. Nós temos que olhar para os feitos de Deus na nossa história. Porque tem horas que a gente esquece que Deus age de forma muito particular na vida de cada pessoa e fica comparando a vida da gente com a vida dos outros. O salmista diz assim, verso de número 4. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Você não está numa competição, meu irmão. Não é uma competição. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não é menor porque o seu vizinho está vivendo uma fase boa e você está passando por uma luta. E você não deve usar
comparações desse tipo para avaliar o valor, a importância, a solidez da sua vida. O salmista diz, Senhor, verso 5, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Quando a gente tira os olhos das experiências dos outros, daquilo que os outros estão vivendo, das vitórias que eles estão acumulando, e a gente coloca os olhos no Senhor, nos planos que Ele tem para nós, nas vitórias que Ele já nos deu na nossa própria biografia, então nós nos enchemos de coragem. Talvez esse tenha sido o grande equívoco do salmista no Salmo 73. Quando ele diz assim, quanto a mim quase escorregaram os meus pés, faltou pouco para que vacilassem os meus passos, pois eu tive inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. E a conclusão foi, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois eu sou afligido e castigado todos os dias. Só quando o salmista entrou na presença de Deus, que ele entendeu que o plano de Deus para cada um é diferente, e que às vezes uma pessoa que está viajando na vida, rumando na vida de vento em polpa, pode ter um final trágico por não ter se rendido à soberania do Senhor. Eu tenho usado ultimamente uma ilustração com algumas pessoas que conversam comigo da seguinte maneira. Pense num lugar como um hall cercado por portas de todos os lados. 30, 40 portas, um hall redondo e portas por todos os lados. Nesse hall há pessoas de todo tipo. Gente com você, você está nesse hall. E aí vem alguém e dá para você um molho de chaves. Chaves inominadas. Chaves sem qualquer designação. Sem qualquer marca ou característica. São chaves de todas as portas. E você precisa passar por uma delas. Todos ganham molho de chave com chave de todas as portas. E de repente, pronto, vocês podem procurar uma porta para entrar. Todos saem correndo. Isso é a vida. Todos saem correndo. Param diante de uma porta. E aí você tem 3 tipos de pessoas. Aquelas que nós chamaremos aqui de as insuportáveis, que por alguma razão acertam na primeira chave. Gente horrorosa, maligna. Abri! E você ainda nem pegou a chave direito. Primeira vez que eu fui pescar desde os 8 anos de idade, que foi a última vez que eu fui pescar. Eu detesto pescaria. Detesto. E a última vez com 8 anos, o peixe levou a minha vara. Dali eu disse que eu nunca mais mexeria naquilo. Fui viajar com a Cristiane, fomos num hotel fazenda, ela disse, amor, vamos pescar? Ai, Senhor, livra-me dessa, vai. Ela insistiu, fomos pescar. Pegamos 2 varas emprestadas, a isca. Aí ela disse assim, põe a isca para mim no meu anzol. Eu falei, ponho. Peguei o anzol, pus a isca. Depois que eu pus a isca, eu me virei para pegar a minha vara. Quando eu me virei, ela disse, me ajuda, um peixe desse tamanho na vara. Isso não é de Deus não, irmã. E eu lá. Falei, que é isso? Você jogou a vara na boca do peixe? O peixe estava respirando. Tem gente que é terrível. Primeira chave, o sujeito está certo. Tem um segundo tipo de gente, que é a pessoa que pega e já faz um esquema. Gente metódica, sistemática, faz um esquema. Começa de uma chave e vai até a última do outro lado. Não importa, se a última abrir, a pessoa vai entrar. Mas tem o desesperado, que é você, meu irmão. Você enfia uma chave, não é? Aí você vê que o outro abriu a porta, pronto. Põe a mesma chave de novo. E põe a mesma chave de novo. E aí você diz, nenhuma chave abre! Não dá. Se o que os outros estão fazendo pressiona você, você está errado na vida. Não interessa se você vai entrar na primeira chave ou na última. Interessa que cedo ou tarde você vai entrar. E às vezes a gente esquece disso. E no desespero a gente vai alongando o nosso tempo de espera. Esperei confiantemente no Senhor. Com paciência. Por quê? Porque eu não fiquei olhando para os orgulhosos. Não tomei o exemplo dos que se afastaram. Não fiquei comparando a minha vida com a de ninguém. Eu me lembrei que Deus é fiel na minha vida. Que Deus já fez muita coisa na minha vida. E eu me apeguei nisso. Amém, irmãos? Segundo,
Primeiro, o salmista não ficou comparando a sua vida com a de ninguém. Segundo, ele investiu nos valores do seu caráter. Porque, além de esperar com paciência, eu também posso investir nos valores do meu caráter. Isso ninguém pode tirar de mim. E o salmista diz isso, a partir do versículo de número 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. A tua lei está no fundo do meu coração. Proclamo as novas de justiça. Não oculto no coração a justiça. Verso 10. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade. De repente o salmista nos dá uma lição aqui. Fica mais fácil aguardar pela intervenção de Deus quando a gente alimenta um caráter aprovado. Eu não sei o que acontece com a gente, na hora da luta a gente vende a alma. O diabo se aproximou de Jesus no deserto no 40º dia de jejum e oração. Quando Jesus estava com fome e cansado, é nessa hora que o diabo se aproveita. E é nessa hora que a maioria vende a alma. Coisa que Jesus não fez. A gente esquece que são duas questões diferentes. Tem dois tipos de testemunho que estão em jogo na hora da luta. O primeiro é esse que conta a vitória, que conta a graça, que conta a bênção. E o segundo é esse que apresenta o estilo de vida que Deus quer. A essas duas coisas nós chamamos testemunho. Eu testemunho do milagre que Deus fez, mas eu também testemunho através de uma conduta apropriada diante do Senhor. A gente é de uma geração que só testemunha o resultado favorável, mas que muitas vezes não dá testemunho durante o processo. E a gente precisa rever isso. E finalmente, última lição, para a gente aprender a esperar com paciência, enquanto Deus traça os seus planos para nós, não olhar, não comparar, não competir, alimentar o caráter, a vida de fé, conduta diante de Deus e, finalmente, intensificar a vida de oração. O salmista, a partir do verso de número 11, começa a fazer uma série de pedidos. Não me negues tua misericórdia. Agrada-te, verso 13, Senhor, em libertar-me. Apressa-te. Veja, essa é uma oração tão diferente, não é? Senhor, acelera aí. Acelera aí, Senhor. Sejam humilhados, frustrados, fiquem chocados, verso 15. Regozijem-se, verso 16. Alegrem-se, digam sempre. São pedidos que a gente faz no altar de Deus. Sabe o que rouba um pouco a nossa paciência e a nossa capacidade de esperar? Ficar comentando que a gente está vivendo com todo mundo indiscriminadamente. Não é pecado nós compartilharmos com algumas pessoas os nossos problemas. Pelo contrário, a Bíblia até sugere isso. Que nós devemos compartilhar uns com os outros as nossas cargas, levar as cargas uns dos outros, confessar pecados uns aos outros para sermos curados. A conversa na Bíblia é terapêutica, mas ela é muito localizada e tem a ver com gente que ama ao Senhor. Relações muito íntimas de fé e de comprometimento. Às vezes a gente compartilha o que a gente está vivendo com todo mundo. De repente todo mundo sabe que aquela irmã está mal no casamento. E não é porque estão fofocando, não, é porque ela mesma conta. Todo mundo sabe que aquele irmão está endividado, mas não porque o nome dele saiu no jornal, é porque ele mesmo fica chorando as pitangas para todo mundo. Indiscriminadamente. O crente sabe, o ímpio sabe, o sujeito que nem conhece ele direito sabe. Porque no muito falar ele acha que vai aparecer alguém com a solução. E quando a gente fala demais sobre os nossos problemas, é como se a gente estivesse procurando na multidão alguém que diga eu te ajudo. Mas essa pessoa que nos ajuda, meus irmãos, não está na multidão. Ela está no trono, sentada num alto e sublime trono. E as abas do seu manto enchem a terra. É dele que vem a nossa ajuda. É dele que vem o socorro. Eu posso orar com alguns irmãos, compartilhar para nós chorarmos e orarmos juntos. Porque também não adianta só chorar e o outro ficar assim, é difícil mesmo, não sei o que fazer, é difícil mesmo, não sei o que fazer, porque é difícil mesmo. Ah, tenha dó! Orem juntos, ajoelhem, clamem ao Senhor. Aí sim, a conversa tem desfecho e é uma bênção. É isso que o salmista faz. Senhor, eu só tenho a Ti para recorrer. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida da minha vida. Vamos fechar os olhos. Aplica essa palavra ao nosso coração, Pai. Por favor. Queremos aprender mais de Ti e confiar mais em Ti.
Tu sabes a luta de cada pessoa aqui. Tu sabes tudo sobre nós, meu Deus, tudo. Tu sabes quando ficamos impacientes, nervosos, irritados. Tu sabes o quanto precisamos de Ti. Foi Jesus quem pagou um preço tão alto por nós. É da força dele que nós precisamos. Sem Jesus não tem espera confiante. Sem Jesus a gente compete com as pessoas. Sem Jesus o nosso caráter não se firma. Sem Jesus as nossas orações são vãs repetições. É no nome dele que nós oramos.